Mais um 200. Se você tem dúvidas de como administrar o seu tempo, ou se você acha que tá gastando muito tempo da sua vida, eu acho bom você dar uma olhadinha no meu primeiro episódio do podcast, Para a Sofia. Você pode ouvir ele no Spotify ou no Anchor. Enfim, vamos pro vídeo. Fala, rapaziada, você já teve o desejo de não sentir nada? Ou você já sofreu tanto a ponto de não querer mais ter emoção? É isso o que a gente vai analisar nesse episódio de Padrinhos Mágicos, onde o time deseja não ter sentimentos e vamos ver como tomar as rédeas de nossa vida com base na razão. O episódio começa com uma galera em um parque aquático e nesse parque tem uma grande prancha de salto que o time tá com medo de pular. Nisso, as pessoas começam a zoar ele pelo medo que ele sente. O que foi? Além de pobre, agora você é medroso? É, eu tô com medo, mas eu não sou pobre, sou classe média. Então tá bom, né? Até que ele é praticamente empurrado na piscina e consegue fazer o salto, por mais que tenha sido obrigado a isso. Só que ao sair da piscina, ele sai todo peladinho e é zoado por todo mundo que tá ali em volta. A cena corta e a gente vê ele na casa dele, embaixo da cama, por vergonha de ter aparecido pelado. Tá aí o problema, emoção estraga, tive medo de mergulhar. O Francis me assustou do trampolim, fiquei constrangido por aparecer em público pelado. Logo, ele diz que as emoções que ele sente só o trazem. Que tristeza. Por isso, deseja não ter mais emoções. É engraçado o que ele disse, as emoções só trouxeram sentimentos negativos, como por exemplo, tristeza e constrangimento. Mas o problema não são as emoções em si, mas sim as emoções negativas que ele sentiu. Quando ele deseja isso, as emoções saem da cabeça dele como se fossem as emoções de divertidamente. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça vídeo de divertidamente, é só comentar aí embaixo. E quem nunca teve vontade de não sentir nada? Por conta de um sofrimento muito amargo ou de uma tristeza inconsolável. A questão é que talvez não sentir nada não seja a solução, apesar de as coisas talvez aparentarem serem mais fáceis se você não sentir as coisas. Porém, se não sentíssemos, talvez passássemos pela vida como se ela não significasse nada. Até porque uma das constatações que podemos ter é que é através do sentimento que criamos um significado racional. Porém, totalmente. Eu acho que a junção da gente ser racional com sentimentos é o que a gente faz. É claro que, assim, se a gente for avaliar bem a sociedade, a gente tá mandando mal. Mas eu acho que é isso que faz a gente se identificar como indivíduo e ir atrás de objetivos, criar sonhos e tudo mais, saca? Tipo, o sonho de um homem nunca morre e tal, tá ligado? Tem muito a ver com isso, saca? Tipo... eu concordo com o Jimmy. Tipo, eu acho que a gente passa mais tempo sentindo sentimentos neutros e negativos do que sentimentos felizes. Mas... porque realmente a gente foca muito na felicidade, mas ela é mais um sentimento temporário que nem todos os outros, tá ligado? Então, sei lá, faz sentido eu sentir isso. Acho que várias pessoas já quiseram fazer que nem o Jimmy. Porém, muitas vezes esses sentimentos se viram contra nós, fazendo a gente acreditar que somos o que eles dizem que somos. Mas é um fato que você não é a sua tristeza, ou mesmo não é a sua felicidade ou o seu medo. Você não é o que você sente. Você é de forma efetiva o que você escolhe ser racionalmente. Existe uma forma de tomar as rédeas de nossa própria mente e, em consequência, as rédeas de nossa própria vida. E isso com o auxílio da razão humana, que nos foi dada pela natureza, sendo uns com mais e outros com menos. O episódio segue e vemos o time sendo caçoado ainda por ter ficado pelado após ter saído da piscina, mas dessa vez ele não tem reação nenhuma. O rosto dele é completamente neutro e ele não responde a nenhuma das ofensas que são proferidas, porque ele não se importaria mais com isso. Afinal, sem sentimentos, como ele poderia se ofender? E se a gente for analisar racionalmente a situação, a gente também não poderia se ofender caso isso fosse com nós. Ele pulou de uma piscina e por acidente saiu sem roupas, mas por que o corpo de uma pessoa seria uma vergonha quando visto? Porque as pessoas poderiam rir disso. Analisando a situação de forma racional, quem riu disso tem uma grande e infundada crença de que corpos são vergonhosos, mas não são. Com raciocínio, é impossível rir de situações assim, que não possuem lógica ou sentido. A situação do time seria rotulada como indiferente para os estoicos. Isso porque aquilo estava sob o controle dele. E apesar de ser preferível que não tivesse acontecido dada a opinião alheia, aconteceu. Mas, por mais que tenha acontecido, ainda assim não é motivo de risada. Todos nós já lidamos com constrangimentos em nossas vidas, mas quantos de nós já levamos esse constrangimento por mais tempo do que deveríamos? O constrangimento natural vai acontecer com base em crenças de um passado que te limitaram à sua natureza atual. Mas carregar esse constrangimento temporário como parte de si é tolice. Afinal, qual é o homem que após se queimar deseja continuar se queimando? Mas não é isso o que fazemos quando carregamos um sentimento que já passou. Se fizeres do tempo teu amigo, então ele e tu enfrentará qualquer outro doom, como citado por Baltazar Gracian em sua Arte da Prudência. Olhem
Aqui nós vemos uma ofensa não funcionando, por mais que o fato tenha sido real. Ou seja, não é só a verdade que é capaz de ofender, mas nenhum fato deve ofender, nem mesmo se for verdade. Aqui o time age como estoico e puramente racional, vendo com indiferença aquilo que de fato é indiferente. Vou ignorar você. Para de ignorar a minha ignorada! Aqui nós temos uma pessoa que ignora com o objetivo de ser notada e não com o objetivo intuitivo de ignorar. E é muito estranho esse ponto que tudo que a gente não consegue mudar, tá ligado? Tudo que a gente não tem alcance pra mudar, tudo que por exemplo, é muito bom usar esse exemplo, por exemplo, muitas vezes pessoas rompem namoros, mas dá algo errado e pessoas prolongam esse sentimento de dor muito tempo e acabam não fazendo várias coisas, perdendo tempo por conta disso. E o culpado disso é você e a forma que você tá lidando, tá ligado? Por mais duro que seja, sofrer é sim uma opção, tá ligado? Você pode lidar com essa dor de diversas outras formas. Comportamento, porque é simplesmente contra-intuitivo. Normalmente você ignora as pessoas pelas quais ou não quer notar ou não quer que te notem. Portanto, podemos analisar uma pós-síndrome de atenção, onde uma pessoa espera conseguir atenção fazendo o que não gera atenção. Mas é claro que no começo nós temos ela falando, vou te ignorar, com o objetivo de deixar claro que ela está ignorando. E isso por si só já remete a um... Enfim, eu vou parar de me estender nisso. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, pra falar a verdade, mas vocês entenderam, né? E agora eu vou ter que interromper esse vídeo para pedir para que você seja membro e deixe o like e o seu comentário aqui embaixo. Também me segue nas outras redes sociais. O episódio segue e vemos o time na sala de aula, onde ele continua sendo zoado por todo mundo, inclusive pelo professor. E como vocês sabem, esse professor tem raiva do time por causa dos padrinhos mágicos e de toda a lore que a gente tem aqui. E por isso ele dá um F pro time, mas o garoto não se importa, lembrando muito as palavras de Epiteto quando falava sobre os acontecimentos. Ele diz que na vida devemos nos comportar como em um banquete. Quando o garçom vier nos oferecer comida, pegamos. Quando ele passa reto, não o chamamos. E se ele ainda não chegou, não ficamos esperando que ele chegue. Se fizermos isso, seremos quase divinos. Porém, essa frase ainda tem uma conclusão mais superior, da qual vemos nesse episódio, onde o time despreza tudo o que acontece e, para isso, Epiteto escreve: porém, se não pegar a comida, mesmo sendo colocada diante de ti, não somente será quase divino, mas governará junto com os deuses. Ele ainda lembra que foi agindo dessa maneira que Heráclito e Diógenes foram considerados divinos, desprezando todas as coisas que vinham e assim se tornaram almas inquebrantáveis e entraram para a história. O time fica tão poderoso nesse episódio que vem um valentão da escola e o ameaça, falando que vai quebrar a cara dele e dar um pau no moleque. Só que o time só aceita e pede para ele ir logo, para terminar de bater logo porque ele quer ir almoçar. Ou seja, ele entrou em um estado tão forte de desprezo pelas coisas que ele não se importa se o que vai acontecer é bom ou ruim. Tendo essa atitude, o garoto valentão até vai embora, porque o objetivo dele era dar medo e fazer o outro sofrer. Eu não sei se na vida real seria assim, mas tudo bem. E lembrando que o time não pediu pra não ter sentidos, ele não pediu pra ter sentimentos, ou seja, ele ainda iria sentir dor caso ele apanhasse. É até estranho como o criador desse desenho conseguiu produzir algo tão legal e acabou tendo a atitude de uma pessoa horrível. Passou pela sua cabeça que ser o garoto mais maneiro da escola é uma vitória vazia se você não tem emoções pra curti-la. Eu não poderia concordar mais com ele. Afinal, se você não tem emoções, é mais difícil atribuir significado às coisas, porque os significados racionais tendem a ser atingidos pelo pensamento. Mas se seu pensamento primário não estiver atribuído a nenhum sentimento, então como você vai decidir qual é a melhor coisa racionalmente? Já que A gente luta por conquistas de emoções. Você quer parar pra pensar nisso? Tipo, a gente luta querendo sentir as coisas e tal, tá ligado? É por isso que a gente atribui esses objetivos, tipo... Eu quero viver de tal forma que eu vou me sentir feliz vivendo dessa tal forma. Entendeu? Eu quero conquistar tal coisa porque eu vou sentir prazer em conquistar tal forma, tá ligado? Então a gente põe esses objetivos na vida pra sentir coisas realmente, tá ligado? Você não tem lados, então seu racional é neutro. Não sentir quer dizer que até os seus valores podem ser deixados de lado. Afinal, os valores são sustentados por sentimentos. Sem minhas emoções, passei a ver mais claramente. Só que é muito verdade. Quando você passa a ter um controle maior sobre o que você sente e começa a agir mais com seu lado racional, é dado espaço pra você pensar melhor. As paranoias somem da sua mente, você começa a ver as coisas como de fato são e não deixa
deixa se ofender por elas, sejam mentiras ou verdades. A ofensa é se machucar. E quando você é racional, não deixa nada te machucar. Principalmente o que você sabe que não pode controlar. Você não espera mais dos outros ou das coisas, você entende os motivos das coisas serem como são, mas isso pode soar como conformação. Ser racional está bem distante de ser conformado. Não é necessário ser um gênio para entender onde tem e não tem justiça. Usar a sua mente racional envolve aplicar o que é certo a cada local. Envolve ser justo com tudo e todos. O episódio segue e um doidinho que gosta de arriscar a vida diz que vem observando o time e o leva para saltar de motocicleta. E por não ter medo, ele aceita e pula, arriscando sua vida. Mas não só isso. Uma agência de espionagem começa a observá-lo também e acaba contratando ele para fazer um serviço bem perigoso em uma ilha com um vulcão. Quem dera chegar nesse estado de ignorar até a morte. Pra mim, já tinha ele vai acabado o conseguir episódio. fazer a missão, o Cosmo chega e devolve as emoções dele, fazendo com que ele tenha que pular ali, só que com muito medo. No final, a gente vê que ele salva todo mundo, mas felizmente fica tudo bem, e apesar de todo machucado, ele sobrevive. Com tudo o que eu falei até aqui, você pode até pensar que viver sem emoções pode ser melhor, por evitar todo o sofrimento desnecessário que talvez tenha na sua vida, ou todas as emoções negativas de traumas passados. Mas eu nunca pregaria que é melhor para um ser humano viver sem emoções, assim como eu não prego que um ser humano viva sem a sua razão. Pelo que eu pude perceber, existem dois espectros predominantes de pensamento, o emocional e o racional. Os dois lados se completam. Assim como o sentido nos mostra o que é áspero e o que é úmido, o sentimento nos mostra o que é feliz e o que é triste, e a razão nos mostra o que é justiça e o que é crime. As emoções vêm de uma infância cega, onde não tínhamos razão e passamos a acreditar em coisas que não condiziam com a realidade. Mas a razão cresce em nós, com o objetivo de consertarmos as mentiras que nossas emoções contaram. E não poderia ser de outra forma. Ao usarmos mais a nossa razão, nos tornamos mais analíticos e vemos que muitas coisas dependem mais da nossa opinião do que da nossa emoção. Então, por mais que você fique triste vendo algo, talvez racionalmente aquilo seja o certo. Uma das coisas que você aprende ao crescer é que os sentimentos mentem pra você, e só a razão pode nos dizer a verdade sobre a nossa natureza. E por mais que coisas ruins possam acontecer conosco, devemos entender que não é sobre dar sorte de coisas boas acontecerem em nossas vidas, mas saber conectar tanto acontecimentos ruins quanto acontecimentos bons em nome de um objetivo maior. Caraca, mano, esse episódio aí é lelé da cuca, hein? Esse episódio aí mexe com a lelé mesmo, hein? Olha, sofrimento é ruim, lutamos pra transcendeu, tá todo mundo transcendendo aí no chat. Nossa, o bagulho de louco, hein? Não sei nem o que comentar sobre, eu não tenho, acho que ele falou muito ali, tá certo. Concordo, quem sou eu pra discordar? Nossa, mano, era só um Padrinhos Mágicozinhos.